Com certeza isso é um trabalho de que um planta, o outro rega, mas é o Senhor que dá crescimento e que faz a sua igreja crescer. Eu vou trazer hoje uma meditação sobre um único versículo nas Escrituras, e eu resolvi trazer também alguns slides para gravar melhor na sua mente aquilo que vamos expor hoje à noite. E o texto está inserido na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, uma igreja que cresceu muito rápido. Os comentaristas dizem que essa igreja, da pregação do apóstolo Paulo ao início da igreja, foram apenas 3 semanas. Então, é uma igreja que cresceu muito rápido, mas mesmo assim o apóstolo Paulo se preocupou com a igreja, e a igreja se estruturou, cresceu, passou a ser uma igreja referência naquela região, ao ponto do apóstolo dizer que a maneira como a igreja recebeu o evangelho e como ela cresceu, passou a ser uma referência naquela região. E no final da carta, o apóstolo Paulo tem recomendações que são frases muito curtinhas. Em tudo dai graça, orem sempre, não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. São frases bem curtas, cada uma dessas frases merece uma meditação e uma avaliação. Hoje nós vamos conversar sobre 1 Tessalonicenses 5:19, e eu quero que você decore esse versículo. Ele é muito difícil de ser decorado, não é mesmo? Então, repitam comigo. Agora só as mulheres. Só os homens. Fecha o olho e repete. Não é fácil decorar? E onde é que está isso? Vocês são bons leitores, não é mesmo? Muito bem, queridos. Eu quero dizer aqui, começando, que a estabelecer que a pessoa do Espírito Santo é vista nas Escrituras desde o seu começo. O livro de Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, e o versículo 2 já diz: e o Espírito de Deus pairava. Ou seja, logo no segundo versículo do livro de Gênesis, do começo das Escrituras, nós encontramos a menção do Espírito Santo de Deus. E ele não está ausente do Antigo Testamento. Nós encontramos diversas vezes a menção de que o Espírito de Deus agiu sobre pessoas e sobre fatos. No Novo Testamento nós vemos uma ação muito clara do Espírito. Entretanto, há uma crítica muito séria que é feita às igrejas evangélicas no Brasil, de que elas estão deixando de lado a verdade bíblica de que adoramos um Deus triuno, da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Umas igrejas, as mais históricas, elas têm a tendência de falar muito do Pai e do Filho, e não falam muito do Espírito. E as igrejas ditas pentecostais falam muito do Filho e do Espírito, e não falam muito do Deus Pai. Eu pergunto, qual foi a última vez que você ouviu um sermão sobre o Espírito Santo? Qual foi a última vez que você viu o testemunho de alguém falando sobre o agir do Espírito Santo na sua vida? Então, essa é a crítica, que nós não devemos deixar o Espírito Santo como se fosse uma sombra que age por trás das coisas. E o apóstolo Paulo disse para a igreja de Tessalônica, eu acho que é importante para nós: não apaguem o Espírito.
E antes de eu começar a falar exatamente sobre o que significa essa ordem, eu quero relembrar para vocês ou trazer para alguns que talvez não conheçam a revelação da palavra de Deus, qual é a ação do Espírito nas Escrituras. Eu poderia listar várias, mas eu trouxe 3 que talvez sejam as mais importantes, assim, que dizem respeito à nossa vida. A primeira delas é que ninguém chega a Deus se não for pelo Espírito. Ninguém reconhece o seu estado de pecado se não for pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus que faz isso, e o próprio Jesus disse: quando ele vier, é ele quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você pode convencer uma pessoa que a Bíblia é a verdade, mas você não pode convencer essa pessoa que ela é pecadora e precisa da graça de Deus. Só o Espírito faz isso aí. Então, nós dependemos do Espírito quando testemunhamos do Evangelho para que uma outra pessoa também creia. E você só é cristão porque o Espírito Santo de Deus um dia agiu na sua vida. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu quero trazer para vocês é que o Espírito Santo, na vida daqueles que ele chamou, é ele que habita e santifica os salvos. Vocês, por acaso, não sabem que o vosso corpo, o seu corpo, é templo do Espírito Santo e ele está em vocês? Isso você tem da parte de Deus e você não pertence a você mesmo. Note a ênfase que o apóstolo Paulo deu em Coríntios, dizendo que o meu corpo é agora o santuário. Como nós mudamos às vezes essa verdade e achamos que este é o lugar santo, não é mesmo? Entramos por aquela porta e achamos que estamos no lugar santo, quando na verdade somos nós que santificamos o lugar, e não o lugar que nos santifica. E muitos crentes, às vezes, mesmo vivendo no século 21, ainda pensam como os israelitas lá no tempo em que tinha o templo, e que eles achavam que Deus estava só naquele lugar. Nós somos, queridos, o templo do Espírito Santo de Deus, e é o próprio Deus que habita em nós, e nós agora vivemos na presença contínua de Deus. Gravem isso. Se somos crentes, se você é crente em Cristo Jesus, a sua vida é uma vida na presença de Deus. Eu conto a história de uma adolescente que, ao ouvir a mensagem do Evangelho, chegou para mim e perguntou: pastor, quando eu entro no banheiro, o Espírito Santo vai junto? Eu disse: vai e vê tudo que você faz lá dentro, com roupa ou sem roupa, meu filho. Porque mais, ele não está do lado de fora, ele está dentro de você, e mais ainda, ele não só vê o que você faz, mas ele sabe o que você pensa. É por isso que Davi disse: esse conhecimento é demais para mim, porque antes da palavra me vir a boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Esse é o Espírito Santo que habita em nós, e esse é o padrão de vida que Deus nos convida a viver, uma vida diante de Deus. Você já pensou viver como se Jesus Cristo estivesse olhando tudo que você faz? Talvez porque nós não vemos, achamos que podemos fazer as coisas que Deus não vê. Isso não existe na vida de nenhum ser humano, e em particular do crente que vive sempre na presença de Deus. E a terceira coisa que eu separei é que aqueles que são salvos, naqueles que são salvos, o Espírito Santo consola e ensina, orienta pela palavra de Deus. Quando o cristão não se dedica a conhecer a palavra de Deus, ele erra. E erra muito, não erra pouco, não. Jesus Cristo disse para os homens religiosos daquela época: vocês erram porque não conhecem as Escrituras. E não conhecendo as Escrituras, vocês também não conhecem o poder de Deus.
O Espírito Santo, ele nos faz lembrar daquilo que nós gravamos. O que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,19? Isso, não apaguem o Espírito. Bom, uma vez que isso está na tua mente, o Espírito Santo pode chegar em alguma situação na tua vida e fazer lembrar assim: não apague o Espírito Santo. Sabe por que faz isso? Porque está na tua mente. Olha o que Jesus Cristo disse aqui, lá em João capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, o que ele vai fazer? Ele vai ensinar todas as coisas e vos fará lembrar. Você se lembra daquela estátua que está lá em Londres, naquela praça que fica perto lá do Big Ben? Você se lembra daquela estátua com aquele homem que está lá no meio? Você sabe como é que a mão dele está? Lembra? Não? Você não lembra? Nem tem praça, nem tem homem, eu acabei de inventar essa história. Mas tanto faz. Se ela existisse, se estivesse lá, você não ia lembrar de nada. Por que você não ia lembrar? Porque isto não está na tua mente. Se não está na tua mente, você não pode lembrar. Portanto, o que da palavra de Deus não estiver na tua mente, você nunca vai conseguir lembrar. A Bíblia é cheia de orientações e ações preciosas, de orientações preciosas. Mas enquanto estiver nas páginas da Bíblia e não estiver na minha mente, você perde isso. O Espírito Santo não faz lembrar daquilo que você não decorou, daquilo que você não colocou na tua mente. Não é só ler. A Bíblia não pode ser uma revista de tio Patinhas, de quadrinho. A Bíblia é mais do que isso. Ela precisa ser o instrumento que eu coloco na minha mente para que quando estiver aqui, o Espírito Santo poder usar. E ele faz resplandecer a escuridão para virar luz e orientação. Você mora na sua casa não sei há quanto tempo, mas de noite, quando falta luz, como você se sente para andar na sua casa? Seguro ou inseguro? Você anda rápido normalmente? Não. Mas você não sabe onde é as coisas da sua casa? Sabe. Mas quando tem a escuridão, você se sente incapaz de fazer as coisas com segurança adequadamente. A luz tem essa função. A luz mostra onde as coisas estão, onde eu posso, quando eu não posso, onde eu posso me deslocar com rapidez ou quando eu não posso me deslocar com rapidez, onde está aberto e onde está fechado, onde tem alguma coisa na frente que eu posso tropeçar e cair. A iluminação nos dá o conhecimento daquilo que é bom a Deus e glorifica a Deus, porque nos faz viver na face daquele que sabe todas as coisas e de onde vem tudo o que é bom. Queridos, veja que preciosidade é a orientação do Espírito. Poderíamos fazer muito mais. O Espírito nos orienta a tomar decisões. O Espírito Santo de Deus também nos preserva de cometer erros na vida. O Espírito Santo de Deus nos convida para orar. O Espírito Santo de Deus aquieta o nosso coração quando ele está ansioso, quando ele está angustiado, ou quando uma perda veio e afetou a nossa vida. Esse é o consolo, tudo isso é fruto do Espírito Santo de Deus. Agora eu quero falar para vocês sobre o que significa, então, não apagar o Espírito. Primeiro eu vou trazer uma interpretação, são duas interpretações que a gente pode usar nesse texto
para explicar o que ele significa. A primeira é a ideia de você tem um fogo e você joga ali água. Então, aquilo apaga o fogo, apaga o ardor, apaga o calor. Isso é possível, é uma interpretação. Então, o que poderia ser este apagar do Espírito Santo? Uma vida com pouca oração, pouco interesse da palavra de Deus, ou uma vida de mau testemunho, permitindo que você se pareça mais com um não cristão do que com um cristão, e o seu testemunho não é bom, não aponta para Cristo. Uma santidade de vida relaxada, que não encara as coisas de Deus com seriedade, e às vezes vive até uma vida dupla, aqui dentro da igreja de um jeito, lá fora da igreja de outro jeito, e pouco compromisso com servir a Deus. Eu costumo perguntar para os cristãos: se você deixar de existir, se Deus te levar dessa vida, o que deixa de funcionar na tua igreja? Se for dia de domingo, vai ser o culto, porque o pessoal vai para o teu relógio, para o teu velório, só isso, né? Deixou de funcionar o culto porque o pessoal foi para o velório, ou a escola dominical. Espero que não seja assim. Mas se a tua igreja, queridos, não sente absolutamente nada porque você deixou essa vida, significa que você não é relevante para a sua igreja. Veja como eu posso simplesmente viver na periferia do reino de Deus, na periferia do ser cristão, vivendo simplesmente da rotina do ser cristão, sem o ardor sincero de ser cristão. Então, não apagar o Espírito significa viver no Espírito uma vida que é o oposto disso. De oração diária, de interesse pela palavra, de um testemunho cristão conhecido aonde mora, aonde trabalha ou onde estuda, uma vida de santidade que busca imitar a Cristo e um compromisso de servir a Deus na igreja e aos que estão fora da igreja. Então, essa é a primeira interpretação. A segunda interpretação é a que eu abraço. É que são ações praticadas pelo crente que desconsideram o agir do Espírito. Mas, para eu falar um pouco disso aqui, eu quero que você entenda 3 coisas que não é apagar o Espírito. Você não pode fazer, não está ligada a essa interpretação que a gente vai conversar um pouco. A primeira coisa é que apagar o Espírito não pode significar diminuir o poder do Espírito. Você não tem isso. E mais sério, uma vez que essa carta foi escrita para crente, a ação de apagar o Espírito só pode ser praticada por crente. O não cristão não tem isso aí de apagar o Espírito, porque se apagar o Espírito não é para os outros, é para você. Não apague o Espírito na tua vida. Então significa que os crentes podem. Como é que ele pode? Nós vimos aqui a maneira que ele pode orando, etc. Mas o que ele não pode? Ele não pode diminuir o poder do Espírito. Segunda coisa, ele não pode também achar que apagando do Espírito, ele vai ficar longe do Espírito. Você pode até se sentir longe, mas ele não vai estar longe de você, de forma nenhuma. E a terceira coisa, você não pode calar o Espírito Santo de Deus. Você não pode. Como se fosse o nosso rádio em casa, que você chega lá no botão de on, off, liga, desliga e pluf, pronto, ele cala. Você faz o locutor calar na hora. O Espírito Santo de Deus, você não tem autoridade para fazer isso. Não pode mexer no poder, não pode mexer na presença, e você não pode calar o Espírito. Entretanto,
se eu posso apagar, esse não apagar é justamente não desconsiderar o que a palavra de Deus diz para mim. Qual é a relação? Por que eu não uso mais o outro, embora que a outra interpretação não está errada ao falar do esfriar como algo que joga o ardor, algo no ardor e diminui? É que eu creio que o apóstolo está fazendo uma relação com os candelabros que estavam dentro do templo e que ficavam acesos o tempo todo para mostrar aquilo que de Deus vinha era luz. E quando se fala de Jesus, o próprio João disse que a mensagem que nós recebemos é essa, e temos ouvido, que vos anunciamos, é que Deus é luz. E na arca da aliança, dentro daquela arca, estavam as tábuas da lei que Moisés recebeu do Senhor. E naquele lugar havia um candelabro com 7 chamas que ficavam acesos 24 horas. E indicavam a presença ativa de Deus diante da sua palavra. Então nós podemos entender que a palavra de Deus, como o salmista disse lá no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Abre, Senhor, os meus olhos para que eu contemple o quê? As maravilhas da tua lei. E das trevas Deus fez resplandecer no nosso coração, para que a iluminação do conhecimento de Deus pudéssemos nos levar face a face a Cristo. Você pode perder isso. Você pode perder isso e você pode achar que a sua cabeça, a sua mente, o seu saber é suficiente para tomar decisões. Na minha vida particular, eu tenho recebido assim, a orientação de Deus de uma maneira às vezes dolorosa para entender que eu não sou suficiente e capaz para tomar as decisões sozinhos, sem consultar a Deus. Em tudo dai graças, mas o texto também diz, orem sempre. Consulte a Deus, e Deus vai dar orientação pelo seu Espírito no que você deve fazer. Desconsiderar isso e desconsiderar as orientações da palavra de Deus é trazer para si mesmo dores que você poderia ter evitado simplesmente não apagando o espírito. Procurando um companheiro para o casamento ou uma companheira que não vê os princípios da palavra de Deus. Fechando negócios, olhando apenas as questões financeiras, de retorno financeiros, sem questionar as orientações da palavra de Deus. Nem sempre, queridos, um bom negócio e honesto é da vontade de Deus. Você sabia disso? Se esse negócio bom e honesto prejudica o reino de Deus, eu tenho que consultar a Deus se eu devo fazer esse negócio ou não. Porque o reino de trevas pode comprar o teu passe com dinheiro. Uma boa proposta financeira, mas você vai ter que deixar de servir a Deus como você serve. Qual o problema do diabo te dar uma boa proposta financeira para você parar de servir a Deus como você serve? Qual o problema do reino de trevas fazer isso? Nenhum. Portanto, nem sempre uma boa proposta financeira é sinônimo de bênção. Pense nisso. E somente quando eu decido não apagar o espírito, é que essas coisas tornam-se práticas na nossa vida. Então, podemos agora ver 4 aplicações disso que vimos hoje sobre não apaguem o espírito.
Primeira coisa, tome uma decisão de orar, ler a Bíblia e aplicar o ensino na sua Bíblia. Você faz isso todos os dias? Essa é uma pergunta séria. Você certamente já viu alguém, ou você mesmo, já se dispôs a estudar para passar em um concurso ou em uma entrevista de emprego? Ou está cursando algum curso? Você estuda uma vez por semana? É isso? É assim? Nem pensar. Eu agora fico pensando se os crentes estudassem a Bíblia como eles estudam para passar em concurso. Que tipo de crente eles seriam? Uau! Uau! Seriam crentes habilitados para toda a boa obra, que manejavam bem a palavra da verdade. Perguntou, está em tal lugar, pastor, isso serve para aqui, isso serve para aquilo ali. Porque é assim que eles estudam para quê? Para ganhar dinheiro, para ter uma vida melhor. Não estou dizendo que você não pode fazer isso. Eu estou dizendo que a gente dá prioridade e dá tempo na vida àquilo que a gente diz que é importante na vida. Você deve estar lembrando, você deve estar pensando assim, prioridade implica de tempo? Sim, prioridade implica em tempo. Você imagina aquele rapaz, aquela moça que está estudando, trabalhador de expediente, não tem tempo para quase nada, ele arruma um namorado, arruma uma namorada. O que acontece agora? Ele passou a ter tempo para a moça, passou a ter tempo para o rapaz. Mas não tinha tempo? Disse, tempo é prioridade. Tempo é uma questão de prioridade, porque o dia não vai ter uma hora ou um minuto a mais. Cada dia são 24 horas, não mais, não menos. Então, o que eu decido com o que eu faço com o meu tempo é uma questão de prioridade. Se você der prioridade a orar e ler a Bíblia e procurar aplicar o ensino, você vai achar tempo para isso aí. Então, se você não está lendo a Bíblia todo dia, a resposta é simples. Está apagando o espírito, porque não está dando prioridade para essas coisas. Prioridade, irmãos. A segunda coisa, se eu quero mesmo não apagar o Espírito e quero que o Espírito Santo me ilumine e use a palavra de Deus, comece a decorar a Bíblia. Mas meus cabelos já estão brancos, eu não consigo mais decorar. Só se você está dodói. Só se você tiver uma doença mental de esquecimento. Vou lhe dar uma notícia. Até você morrer, se você não tiver uma doença, a sua mente é capaz de memorizar. Não existe isso que por causa de idade você não consegue memorizar. É só uma questão de insistir. Sabe qual é a técnica para memorizar? É a mesma que você utilizou para aprender tabuada. Qual foi? Como é que a gente aprendeu tabuada, queridos? Decorando, não. Como a gente aprendeu tabuada? Diga aí. Repetindo. É a mesma que a gente utilizou para aprender verbo. Lembra como é que a gente aprendeu o verbo? Decore, como é? Presente do indicativo do verbo tal. Meu Deus do céu. Tem mais verbo do que não sei o quê. Mas se você ter decorado, você não fala o português correto hoje. Lá atrás, decoreba. Hoje, uso. É por isso que a gente não diz hoje, nós vai. A gente fomos. Não. Porque nós decoramos, sabemos que nós vamos e a gente vai, ou a gente foi. Mas se eu não decorei lá atrás, vai com todo jeito. E porque o crente não decora a Bíblia, ele não sabe qual é a vontade de Deus. Porque
Porque a vontade de Deus está revelada na sua palavra. E você precisa pegar aquilo ali que Deus está falando para você no dia a dia, colocar na sua cabeça e deixar a sua cabeça meditar sobre aquilo ali. Meditar é o que o crente pode fazer durante o dia. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei medita. Não faz mais nada, né, não? Esse crente que está descrito na Bíblia, ele medita na lei do Senhor dia e noite. Ué, vai ficar o dia todo lendo a Bíblia, decorando, pastor? Não, meditar não é isso. Meditar de vez em quando é trazer a mente e perguntar: o que eu faço com isso? Bem-aventurado, feliz. Primeira coisa, é o homem que não anda junto no conselho dos ímpios. Ele não anda, quer dizer que ele não concorda, ele não caminha junto. Significa que eu não posso estar concordando com o que os ímpios fazem, a maneira de jeito deles, eu não posso. Aí o texto depois diz: mas o que significa não se detém, não para nos caminhos dos pecadores? Porque quando a gente para é por curiosidade. O que é que está acontecendo? Deixa eu ver. Não pare para compartilhar a sua vida com ninguém que não tenha de fato uma vida cristã que vale a pena você compartilhar. O apóstolo Paulo disse uma coisa assim: essas pessoas que não são cristãs não comam nem sequer um sanduíche. Ele disse isso? Disse. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não coloque a sua vida num julgo desigual com os incrédulos. E mais na frente ele diz: com essas pessoas que se dizem cristãs, mas não são, não coma nem sequer uma refeição. E quando a gente para comer uma refeição, a gente começa a compartilhar a vida. Você já comeu a refeição com alguém sem dizer nada? Ele senta da sua frente, está comendo sanduíche, está comendo. E lá você come aqui, não diz nada. Acontece isso? E vai até o fim sem dizer nada, é isso aí? Só se você estiver dividindo a mesa com um estranho. Porque se você estiver comendo com alguém, você vai compartilhar. Isso é, não se detenha. Aí o texto diz: não se assente. Quando a gente se assenta, irmão, é porque a gente já começou a fazer parte. Então, note que o texto é uma progressão: andar, parar, sentar. Ficar parando e pensando sobre essas coisas é o que a gente chama de meditar. Perceberam? E aí eu começo a ver na minha vida como é que eu aplico isso. Andar, será que eu posso? Parar, será que eu estou parando? Não, sentar aqui, de jeito nenhum. Isso é meditar. Eu levo o que eu li e coloquei na mente para o meu dia. E assim eu vou pensando. A terceira coisa é ouvir a voz do Espírito Santo. Vou fazer uma pergunta muito séria. Não que as outras que eu tenha feito não tenham sido sérias, mas essa é importante para você. Eu não quero que você responda para mim, mas responda para você mesmo. Quando foi a última vez que você ouviu a voz do Espírito Santo falando alguma coisa para você? Se você não conseguiu responder rapidamente, é porque certamente você está apagando o Espírito em você. Porque como pode o Espírito de Deus morar em você e você não ouvir? Se eu tivesse perguntado assim: qual foi a última vez que você ouviu a voz da sua mãe, do seu pai, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, e eles moram com você? Sei, quando eu saí de casa eu vi, eu disse para lá: fecha a porta, menino. Quando eu saí de casa eu vi.
Mas como eu posso ter o Espírito de Deus morando dentro de mim e eu não ouço? É porque você está apagando o Espírito e não permitindo, não procurando dizer: Senhor Deus, o que o Senhor tem para mim aqui? Senhor Deus, devo fazer isso aqui? Porque a palavra de Deus nos diz lá em Romanos capítulo 14, versículo 16, que todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você é filho, o Espírito Santo tem o maior prazer de te guiar. Mas você não pode apagar. Você não pode deixar de parar e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer com isso? E por fim, queridos, se o Espírito de Deus está em nós, e se eu realmente faço parte do povo de Deus, está sobre nós a responsabilidade de sermos testemunhas de Jesus Cristo. Jesus disse para a igreja lá de Jerusalém: vocês devem ficar aqui até que desça o Espírito Santo com poder. E ao descer o Espírito de Deus sobre vocês, vocês receberão poder para testemunhar. E vocês serão aqueles que vão falar de mim, Jerusalém, Judeia, Samaria e até em Peixinhos. Nós somos os confins da terra para Jerusalém, e Jerusalém é o confim da terra para a gente, é o outro lado do mundo. Mas Jesus estava dizendo testemunhar perto, longe ou muito longe, era isso que ele estava dizendo. E aqui talvez nós encontramos algo, ou uma evidência do Espírito de Deus na nossa vida, que nós como crentes presbiterianos mais falhamos. É que os crentes presbiterianos, na maioria deles, são crentes mudos. Eles não falam de Jesus. Diferente dos crentes da Assembleia de Deus. Quanto tempo demora para saber que uma pessoa é da Assembleia de Deus dentro de um consultório médico? Quanto tempo? É só ela falar. Quando ela começou a falar, ela vai dizer: ô Jesus, esse médico atenda logo, que eu deixei meus meninos em casa. Tem misericórdia, Senhor. E o presbiteriano, quando é que você sabe que ele é presbiteriano? Não vai saber, porque ele é agente secreto do reino de Deus. Ele se disfarça tanto que ele entra e sai, você nem sabe que ele é. Ele está quieto. Ele é mudo, ou ela é muda. E às vezes crentes presbiterianos trabalham 4, 5, 6 anos no local, e no local onde ele trabalha não é conhecido como cristão. Queridos, se o Espírito de Deus está em nós, eu não posso apagá-lo, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você está cheio do Espírito, você vai falar. Talvez esteja faltando em nós uma ousadia de entender que não é a minha habilidade de falar, mas é o poder de Deus usando os seus filhos e filhas para falar. Portanto, eu digo, não apaguem o Espírito, como o apóstolo Paulo disse lá para a igreja de Tessalonicenses 5,19. Agora vem a minha palavra para a igreja de Peixinhos: não apaguem o Espírito. Decidam ler a Bíblia, orar e aplicar o ensino. Memorizem as Escrituras. Busque todo dia ouvir a voz do Espírito. E saia hoje de noite aqui com uma decisão: eu vou começar a dizer quem eu sou, e eu vou falar de Jesus. Eu vou mostrar para os outros o Deus que eu creio e o Deus que eu sirvo. Curve a sua cabeça. Vamos ter uma palavra de oração. Bondoso Deus, Espírito Santo que mora em nós e nos aponta quando erramos,
que nos mostra quando precisamos tomar decisões na vida, que abre as nossas mentes para entender a Tua palavra. Senhor, nós nesta noite viemos para honrar o Pai, o Filho e ao Espírito. E entendermos que, como servos de Deus, somos também ungidos, marcados, selados com o Espírito Santo de Deus que foi prometido, que foi derramado em nossos corações. E nós não queremos ser crentes que apagam o Espírito, que não estão dispostos a obedecer o que a Tua palavra diz, que não estão dispostos a dar prioridade para aprender com o Senhor e que não estão dispostos a colocar em prática o que o Espírito diz. Nós queremos ser obedientes, como o Teu servo João recomendou às igrejas lá no livro do Apocalipse. Ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nesta noite nós queremos ser crentes que ouviram a Tua palavra. Crentes que reconhecem que precisam ter uma vida mais consagrada, mais santa, mais dedicada. Que o Senhor nos abençoe, nos use para o louvor da Tua glória. Em nome de Cristo.